Boa tarde, pessoal. Dia 18/6/2020, 17 horas em ponto. Hoje faremos uma live com o professor Zanettini. Vamos esperar aqui um minutinho para o pessoal entrar. O professor Zanettini já está na sala. Ele está assim. Será agora. A live começará agora. Eu vou aguardar. Oi, Miriane. Parabéns pelo seu aniversário ontem, querida. Pelo seu trabalho também, claro. Vamos começar a nossa live, então. O professor Zanettini já está na sala. Vou abaixar aqui. Vamos conectar agora com o professor Zanettini. Ele já me enviou o convite. Estamos conectando. Professor, boa tarde. Boa tarde. Satisfação enorme tê-lo aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. E boa tarde a todos que nos ouvem e veem. E a você, Juliana, da Arquitetura Hospitalar Brasil. Obrigado, meu mestre. Este bate-papo. Isso, vamos começar esse bate-papo agora. Gostaria também de agradecer a Adriana, queridíssima, que sempre está bem disposta aqui, me mandando materiais quando eu peço, e agora organizou essa live para a gente estar aqui junto nesse momento tão difícil de isolamento, né? Passar um pouquinho de conhecimento, né, para as pessoas. Então, professor, eu gostaria de iniciar a nossa live aqui, para a gente não perder muito tempo, já que a gente só tem 1 hora, né? E gostaria que o senhor falasse um pouquinho do início da sua carreira, da sua história de vida e as dificuldades e superações para manter um escritório de arquitetura, né? O senhor que já está aí com... Posso falar a idade? Pode, 80, claro. 86 anos, não é isso? Passo agora em outubro. 86 anos. Isso, 85, quase 6, né? E aí na ativa, né, professor, um ícone da arquitetura brasileira, não só da arquitetura hospitalar, uma referência para todos nós, um orgulho para nós brasileiros tê-lo aqui. Obrigado, Juliano. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí para o pessoal, para a gente deixar gravado para a prosperidade aqui. Tá ok. Bom, a minha carreira ela começa basicamente aos 13 anos. Aos 13 anos, meu pai me chama para trabalhar na marcenaria dele. Então, eu, dos 13 aos 17 anos, foram 4 anos que eu frequentei e trabalhei, ajudei ele na marcenaria, em bancada, em máquinas. E foi uma experiência muito rica para mim, porque fiquei muito íntimo da madeira, do uso da madeira, né? Como é a madeira trabalhada, preparada e trabalhada em alta qualidade, porque ele era um marceneiro excepcional. E foi muito importante, porque esse foi quase que não digo uma obrigação, mas quase uma retribuição que eu fiz ao meu pai, porque ele me colocou no Dante Alighieri, que era uma escola cara. Era uma escola que não era normal para gente que morava na Zona Leste, Brás, Belenzinho,
E foi foi quase que uma retribuição ao incentivo dele, essa aplicação dele, me colocar nessa escola, que é uma escola excelente, era uma escola excelente na época, e foi e nisso aprendi a trabalhar em bancada mesmo, no sentido de não só pensar no futuro que ele gostaria que eu frequentasse uma escola de engenharia, né? Naquela época não se falava muito em arquitetura, né? Escola de engenharia e tá bom, vamos fazer escola de engenharia. E chega no Dante, essa história eu já contei publicamente, um professor, Vicente Micose, praticamente vendo a minha facilidade em desenhar, ele me encaminhou para essa área mais de arquitetura. E me ajudou muito. Foram uns 5 anos de aplicação do professor Vicente na FAO e entro em 54. 54 e 55, 55 e 56, que foram os 2 primeiros anos, eu estava meio não muito ajustado ao ambiente universitário, né? Porque eu vinha da Zona Leste e era um ambiente que eu não estava acostumado, não era o meu meio, né? De quase que uma vida periférica que a gente tinha naquela época, né? E foi difícil para mim os 2 primeiros anos, porque eu não me achava muito dentro daquele ambiente. Mas, aos poucos, me esforçando, no terceiro ano, eu começo a me enturmar mais com o pessoal e com professores e tudo, e começo a me desenvolver. E é concomitante nesse momento, porque eu não que necessitasse trabalhar, mas eu gostava de trabalhar, eu, juntamente com 2 arquitetos, colegas de turma, o Cândido Malta Campos, que é um grande profissional na área de planejamento urbano, e o Manuel Silsco, que faleceu mais tarde, mas tudo bem, ele era também um excelente profissional, embora nós éramos estudantes, mas a gente tinha já uma visão de profissional. E a gente funda uma empresa, uma firma, e começamos a fazer projetos para fora, e a gente, juntamente com um engenheiro que era primo do Cândido, José Malta, nós fizemos várias casas de vários padrões, né? Padrões médios, alto e baixo. A gente começou a trabalhar concomitantemente ao desenvolvimento de aprendizado na FAO. E nesse período todo foi muito rico, porque a gente foi ganhando experiência e na quarta e quinta séries, eu já estava bem mais aprumado em relação ao trabalho profissional, né? E, e até houve um progresso muito grande nessa época. E nós tivemos um professor que a gente lutou tanto para ter na FAO, como professor de projeto, que era o professor Carlos Barjamilan, e ele veio nos cuidar do quarto e quinto ano na área de projeto de edificações. E foi muito importante, porque ainda como aluno dele, eu fui convidado por ele para participar de um concurso que ele fazia, que era o concurso da Escola Paulista de Medicina, no Clube de Campo. E eu fiquei no escritório dele trabalhando, desenhando e aprendendo com ele, que eu tinha ele como meu ídolo, basicamente, né? E foi muito bom. Aí, em 59, eu me diplomo, e 60 já começo a vida profissional. E começo a fazer projetos sem parar, porque não tinha tempo para me procurar, porque nós tínhamos alguns estudos e, ao mesmo tempo, um trabalho do escritório que era um escritório normal.
pequeno, mas normal, né? Tinha um volume razoavelmente grande de pequenas obras. E foi muito importante isso, porque foi uma experiência que vinha ao lado do aprendizado mais de conhecimento, um aprendizado de fazer as coisas, de trabalhar as coisas, de ver os problemas que davam as obras, quase sempre montadas naquele esquema anterior, né, que eu tentei superar ao longo da vida toda, que era um esquema de mão de obra mais ou menos pobre, né, fraca, e que a gente tinha que acompanhar e estar próximo para que as coisas saíssem a contento. Né? E foi muito, muito bom, foi um aprendizado muito forte. E de 60 até 64 eu trabalhei muito mais nesse escritório. Em 64, um professor, que era professor de projeto do primeiro ano, ele nos convidou me convidou para ser assistente dele na disciplina de projeto mesmo, no primeiro ano da FAO. E eu imaginava ser, depois de 4 anos, ser convidado para ensinar, para ser professor. Jovem ainda, bastante ainda, digo inexperiente, mas muito fresquinho ainda, de sair da faculdade. E voltar para a faculdade já no outro lado, no lado do professor, foi um impacto muito marcante para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu enfrentei, não tinha saída, vamos lá. E foi muito bom, porque o departamento de projeto era um departamento muito forte na época, os melhores arquitetos de São Paulo faziam parte do departamento, e eu comecei a conviver com esses professores todos, e foi muito rico, né? Fora isso, o fato de eu ter voltado para a FAO já na área como professor, eu era assistente ainda, não era um professor que dava palestras ainda, mas ajudava no ateliê, né? E foi muito, muito rico, porque eu já me enturmei muito com o pessoal. Era quase a mesma idade, então foi uma coisa assim muito tranquila eu com os alunos no ateliê. Então me dava muito bem com eles. E eles tinham muito mais liberdade do que um professor, que todos eles tinham um status muito alto, né? E eu era mais ou menos igual, né? E era muito importante. E eles colocavam as dificuldades para mim e eu tentava, junto com eles, resolver. Era meio junto, né? A gente fazia parte do projeto do aluno. E era muito bacana, porque, no fundo, isso aproximava muito dos alunos. E eu me dava muito bem com eles. E foi uma experiência muito rica. Mas, evidentemente, como era começo de vida profissional, faltava conteúdo nas coisas. Né? Eu precisava me alimentar de teorias, de conhecimento, que já começava a ser exigido. Né? Como assistente, já começava a ser exigido. E aí eu entrei sucessivamente em cursos de pós-graduação. Em 65, 66, 67, eu fiz 4 cursos de pós-graduação. Todos eles maravilhosos, cursos absolutamente novos. Né? O primeiro deles foi o professor Ernst von Hahn, que era um professor da Europa, falando sobre meta-design, que era uma disciplina que nem se sabia que era. Ele trouxe essa experiência lá da Europa e foi um curso assim para nós impactante, porque colocava a questão ambiental em outros termos, né? E isso foi muito forte. Em seguida, eu fiz um curso com o professor Nestor Goulart Reis Filho, que era um professor de História, e ele conhecia muito a área de urbanismo. Então, ele fez um curso sobre fundamentos de arquitetura, de urbanismo, e a gente fez esse segundo curso em 66. Depois de 67, eu fiz o curso com o professor Juarez Brandão Lopes, que era um dos grandes cabeças da universidade, foi um curso maravilhoso também. E depois fiz um curso bem impactante, que era uma espécie de continuação do Meta Design, que era um curso de evolução
da arquitetura no sentido de vê-la como uma mensagem, né? A arquitetura como mensagem. Isso era absolutamente novidade para a gente, né? Não se discutia isso, essas questões naquela época. Estávamos dentro do arcabouço da arquitetura moderna, né? E nossas principais referências eram os arquitetos do período moderno, né? que de fora e de dentro do país. E nesse período foi muito rico, porque a gente tinha esse contraponto de teorias que vinham da Europa e que a gente não estava muito acostumado. E isso obrigou a estudar muito. Esses 2 anos eu fiquei estudando bastante, ao lado da aula e trabalhar, mas meu tempo todo livre era para estudar, realmente para me aprofundar. E apresentei as 4 teses desses cursos, né, os 4 trabalhos nesses cursos, não chegava a ser uma tese, mas 4 trabalhos de finalização de curso, e continuei a desenvolver. Em 68, eu já estava bastante bem equilibrado em relação a esse trabalho de ensino, porque era bastante diferente daquilo que eu fazia como profissional. O profissional sentava na prancheta, tinha um bom design, bom traço, então fazia os desenhos e tal. Lá não, eu tinha que discutir trabalhos que quase sempre eram muito superficiais ou pequenos, de alunos, e tinha que tentar ajudá-los a entender a arquitetura. Não fazer arquitetura por eles, mas auxiliá-los nessa procura da arquitetura que eu também, até certo ponto, sentia, né, necessidade. Mas foi muito importante que nesse período também, fora, nós fizemos, o Cândido, o Manuel e eu, uma série de projetos que foram premiadíssimos, né? Ganhamos um concurso do Clube Sírio-Libanês de Santos com um projeto maravilhoso, e o júri era top, era na época o Paulo Mendes da Rocha, o júri, e o Jorge Wilhelm, né? E como arquiteto, tinha o responsável pelo cálculo estrutural, e nós trabalhamos nesse projeto do Clube Sírio de Santos com o maior calculista da época, né? E foi uma experiência riquíssima, porque nós lançamos uma ideia toda em pré-moldado, em umas empenas apoiadas sobre pirâmides externas. O projeto fez um sucesso muito grande na época e nós ganhamos esse concurso nacional. E jovens ainda, né? Em 64. E aí fizeram uma série de casas, inclusive a minha casa que eu fiz, que eu acabei mudando em 66, uma casa ali na área dos Jardins, mas na parte do Itaim, né? perto do rio, do Pinheiros. E depois fizemos algumas casas, até outro dia saiu uma publicada, uma casa, e o pessoal não conhecia, e era uma casa que eu tinha feito, uma casa onde na cobertura saíam vãos, onde eram os ambientes da cobertura, né? Essa casa foi premiada. Depois eu fiz uma casa e ganhou o prêmio Milan. Foi essa casa que eu fiz, a casa do Mauro Sérgio Jorge, que era um colega meu. E era uma casa assim, na linha moderna da época, top, né? E isso foi muito, muito marcante. E, enfim, fizemos aí uma meia dúzia de casas e todas elas foram premiadas. Nós ganhamos quase todos os prêmios do IAB naquela época, de 67 a 68. 66 a 68. E foi muito rico para nós, porque o júri era sempre o júri dos tops, né? Era o Artigas, era o Metrijan, era o Giancarlo Gasperini. Então, eram professores que eram a linha de frente da arquitetura brasileira. E isso deu um impulso muito grande. E em 68 foi um passo importante para mim também, porque eu entrei em um concurso
para um projeto da prefeitura da maternidade de Vila Nova Cachoeirinha, que é uma maternidade na região periférica norte da cidade, ali nas fraldas da Mantiqueira, ali, né? Bem na área norte, bem periferia mesmo. E esse trabalho foi um trabalho muito interessante, porque eu ganhei o concurso, como o projeto era muito inovador para o tempo da época, na área hospitalar, eles falaram, é melhor você acompanhar a obra, né? E você vai ficar, então, uma espécie de fiscal da obra. Então, eu convivi durante 3, 4 anos, foi quase 4 anos, entre projeto e construção, eu acompanhei, eu convivi, e aí foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu convivi com os médicos durante 4 anos. E fiquei amigos da equipe médica, que era excelente, é uma equipe assim, formada pela prefeitura, mas pessoal de mais alto nível. E eu, inclusive, ajustei uma série de coisas da obra, do projeto em relação às necessidades da obra, porque eles tinham algumas modificações que tinham que ser feitas para ajustar a realidade de trabalho, e eu fazia junto com os médicos. Era uma coisa, estava junto com eles lá, mudava o que tinha que mudar, acertava o que tinha que acertar, e lançamos uma série de coisas que eu já vinha trabalhando nos meus projetos, né? Por exemplo, fiz todas as paredes com epóxi, que não existia na época. Isso foi a primeira obra feita em epóxi no Brasil. Lancei a manta vinílica, que não tinha no Brasil também, porque era tudo, normalmente era pisos azulejados. E eu achava que tinha que ser uma manta contínua, sem emenda. Então lancei a manta contínua, e foi uma coisa que marcou. E principalmente todos os lançamentos de brises, de vidro temperado, foi a primeira obra com vidro temperado no Brasil. Eu fiz uma série de coisas assim que não era comum na área hospitalar. E um festival de arte e cores, que era vermelho, amarelo, as cores mais vibrantes que você poderia imaginar, né? Mais ou menos como o painel que eu tenho aqui atrás, né? Então, sim, são lindos seus painéis. e foi muito rico isso, porque aquela população que era de periferia, mesmo pobre, hospital público, prefeitura, maternidade, principalmente maternidade, e ela atendia aquele público que não estava acostumado a entrar em ambientes assim. Normalmente eram casas de periferia, essa que nós conhecemos hoje, né? Sem muita diferença. E eles entraram num ambiente que era totalmente novo. E eu, como acompanhava, estava junto, inclusive acompanhei depois do funcionamento mais 2 anos, fiquei indo lá todas as quintas-feiras, porque a comida da maternidade era deliciosa, era comida simples, mas muito bem feita, arroz, feijão, ovo, enfim. E nesse sentido eu convivi com alguns pacientes que iam lá e me perguntavam, entrava nos quartos, sempre quartos de 4 leitos, né? Eram unidades de 4 leitos, não eram quartos individuais, que era um hospital mais público, e foi muito legal, porque eu vi elas falarem, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, porque isso aqui é tão gostoso. Tem Olha, jardim, que legal. tem cores, tem luz, que coisa maravilhosa. Não é bem onde a gente mora. Tal. Bom, tudo bem. Então, o pessoal se sentia muito bem lá na maternidade. E a equipe médica era fantástica. Eu acompanhei essa equipe durante 15 anos. Foi onde que eu aprendi muito sobre o hospital. Porque eu convivi com eles. Eu ia toda semana, eu ia sempre lá nas quintas-feiras, porque tinha o arroz e feijão que eu gostava. E aí foi muito, muito importante, porque eu aproveitava esse tempo para ver as experiências que eles faziam. Uma série de experiências novas que não existia na área de maternidade. E lá ficou uma espécie de referência nacional. A maternidade ficou uma espécie de referência nacional de avanço em relação à questão de maternidade no país. Isso é muito importante, né, professor? Essa sensibilidade de entender a vida dentro do espaço, né? Eu
para mim, era um prazer ir lá, porque eu revia meus colegas médicos, enfermeiros, eu conhecia todo mundo lá. E isso era... Eu gostava de ir, toda quinta-feira estava lá, mesmo depois de terminada a obra, Aham. aí e convivia com o dia a dia do hospital. Isso foi É, muito rico para mim. Eu vi todos os problemas que dava, as coisas que tinham que ser melhoradas, enfim. É aquele início de carreira, mas que foi muito forte para mim, muito marcante. E foi uma área que eu acabei não saindo mais. Entrei nessa área hospitalar e estou até hoje, né, fazendo aí hospitais para todo o Brasil. Mas esse período foi realmente rico. E coincidiu muito, para mim foi muito gratificante no sentido de aprendizado, porque ao lado da teoria, que eu vinha estudando bastante, tinha a prática do dia a dia, né, do uso do hospital, da atividade e tal. E aí é lançado um concurso para doutoramento na FAO, primeiro doutoramento da FAO. E nós apresentamos, 6 colegas apresentamos, entramos no concurso. E a minha tese de doutoramento, né, foi justamente o começo da minha virada em relação a tudo que eu fazia, né? A tudo que eu fazia dentro do arcabouço moderno do conhecimento, né? Que estava impregnado na minha vida ali, né? No trabalho, eu vi que tinha muita coisa que eu não estava não tava me encaixando, não respondia às minhas ansiedades. E foi importante porque eu saí um pouco da FAO no sentido não de sair dela, mas sair um pouco do ambiente cultural da FAO e me internalizei na universidade como um todo. Eu fui praticamente consultar todos os professores catedráticos e responsáveis de disciplina de toda a universidade, em todas as áreas, na área de ciências, na área de economia, na área de, de, de naturais, na área de geografia. Olha, eu fui em todas elas. E fiquei conhecendo cabeças brilhantes. E o meu trabalho, no fundo, que era falar sobre habitação, eu ia fazer minha tese de doutoramento sobre habitação e a industrialização da construção, que era uma preocupação que começava a me pintar muito forte. Eu achava que E é as muito obras... forte, né? E é muito forte hoje isso na sua arquitetura, né, professor? Praticamente eu não faço mais obra artesanal, né? Então, foi muito importante porque eu comecei a perceber que aquela arquitetura e aquela construção que se fazia e que se faz até hoje, que usa essa mão de obra desqualificada e com muito mal desenvolvido em termos tecnologicamente, de modo geral, são obras muito pobres em termos de tecnologia, a mesma tecnologia daquela época, né? E, e eu achava que aquilo não me satisfazia. E aí foi ver o que eu precisaria aprender fora da FAO, né? Nas outras áreas do conhecimento, para entender o que eu estava procurando. Eu estava procurando uma outra coisa. E isso foi muito rico para mim, porque eu conheci pessoas assim, de um nível que eu nem imaginava que existisse na época, né? Então, tive, por exemplo, conversas e levantamentos, tinha tudo gravado, todo, conversas gravadas, para montar um esquema teórico da minha tese, com Florestan Fernandes, Chico de Oliveira, né? Eunice Duran, Aziz Abissaber, Pasquale Petroni. Bom, a nata da universidade eu entrevistei. Entrevistei, discutia e via a posição deles em relação o que eles achavam em relação à cidade, em relação à habitação, em relação aos processos construtivos, em relação às áreas deles, que é a área de humanas, áreas de exatas, áreas geográficas. E fui vendo que o pessoal tinha um nível espetacular. O pessoal da geografia, então, era um negócio assim espetacular. Tanto que eu convidei
um dos professores lá, que é o Richard Langenbuck, que para mim fez o melhor trabalho de planejamento sobre São Paulo, até hoje. Até hoje. Ele desenvolveu toda a teoria de São Paulo a partir da ferrovia. Entendeu que a ferrovia era uma estrutural na trama articular da cidade de São Paulo. Esse trabalho dele, a articulação da Grande São Paulo, que é um trabalho maravilhoso, me foi de uma importância tremenda, porque ele colocava as raízes de como a cidade nascia e se desenvolvia, como São Paulo nasceu e se desenvolveu. Nenhum planejamento entendeu isso até hoje. E ele tinha entendido na área de geografia, a profundidade que tem os geógrafos para examinar essas questões, mais do que arquitetos. Então, eu acho que foi extremamente importante, porque eu comecei a ver lá algumas coisas que estavam me incomodando. Primeiro era com os sistemas construtivos. Eu achava que aquilo era diluviano, né? A maneira de se fazer. Era cada obra que se terminava era um monte de lixo de madeira, era um campão de resíduos, né? Bom, isso aqui não é o caminho. Isso aqui é um caminho equivocado. Né? Isso é um caminho equivocado. Ele vai ficar, e ficou até hoje assim, a obra nossa é suja, é uma obra ruim como obra, né? De um modo geral, a grande maioria. Então, eu acho que não era isso. E aí eu falei, não, a questão da produção da obra é igual a qualquer produção industrial, ela pode ser produzida industrialmente. E como ela vai ser produzida industrialmente? Se mudar as bases conceituais dela. Se as bases conceituais dela estiverem como ela está, sob a mão de obra desqualificada, ela vai ficar assim mesmo como ela é, né? Fazendo forma, destruindo a forma e fazendo lixo. E aí comecei a trabalhar, como eu tinha experiência também na área de madeira, comecei a fazer algumas obras com estrutura de madeira composta, que não era madeira principal, era o que sobrava nas obras, eram resíduos. Esses resíduos de obra, de forma de concreto, de candaime, nós apanhávamos esse material, seccionávamos em sarrafos, fazíamos uma colagem específica, prensávamos isso a quente e davam vigas de 20 e 30 metros. Eu fiz um grande número de obras assim, com estrutura de madeira. E essa estrutura de madeira dentro da linguagem de marceneiro que eu tinha, que meu pai tinha, que era muito da visão japonesa, da visão mais adiantada do uso da madeira, que era madeira sem parafuso, a madeira do encaixe, a madeira da linguagem da madeira. E eu fiz uma série de casas que foi muito conhecida na época, na década de 70, várias. E fiz, nessa época, a minha própria casa do sítio de Atibaia, que eu executei, junto com meu pai, né? E essa obra foi emblemática para mim. Emblemática porque, ao fazer o projeto dessa obra no sítio, e montá-la como a gente tinha que montar, de uma maneira clara, né? Eu vi que alguma coisa tinha aparecido de muito forte na minha arquitetura, né? Que era uma visão mais sistêmica, não era mais de coisa isolada, e onde o meio ambiente era estrutural. Esse, então, foi a grande mudança que eu comecei a exercitar naquela época. Ao lado de desenvolvimento tecnológico e ao lado de entender que a paisagem era estrutural na minha arquitetura, ela fazia parte da arquitetura, né? Não era uma coisa aleatória, não. O vento, o ar, a iluminação, a orientação solar, o uso da terra, o uso de verde, o uso da nossa paisagem, que é riquíssima, ela tem que ser parte integrante dessa arquitetura. Senão ela não é arquitetura brasileira. Ela é uma arquitetura importada, como foi boa parte da arquitetura moderna, né? Uma arquitetura que estava desvinculada da nossa realidade espacial, da nossa realidade ambiental.
E aí eu comecei a desenvolver essa casa, que ficou sendo a primeira casa que hoje se diria sustentável, na época eu chamei de ecoeficiente. Era a primeira casa ecoeficiente do Brasil. Que maravilha. E essa casa, ela trouxe assim para mim um apanhado da força que tem a nossa ambiência geral, né? O nosso sol, nossa luz, o nosso vento, o nosso solo, a nossa água, e tudo isso passou a ser ingredientes dos meus projetos, juntamente com desenvolvimento tecnológico, né? Então, esse conjunto de aspectos integrados, eles começaram a desenvolver em mim essa pesquisa. E aí veio o aço junto, né? Da década de 70, comecei a fazer algumas fábricas em aço, que aí eu juntava também a questão ambiental, mas também a questão de produção. Minhas fábricas e minhas obras, que passaram a ser feitas na década de 70, eram montadas, não eram mais construídas. Começaram a ser montadas fora da obra. Isso, na época, era extremamente louco, né? Ninguém entendia o que eu estava fazendo. E fiz uma série de obras. Totalmente à frente do seu tempo, né? Estava extremamente à frente do meu tempo. E quando eu fiz algumas obras que foram muito marcantes, por exemplo, já aí na década de 70 para 80, eu fiz a Escola Pan-Americana de Artes, né? Ali na Rua Groenlândia, que ficou visitação pública, né? Porque era uma coisa que não era brasileira, era uma coisa do outro mundo, né? Com toda a instalação aparente, usando tecnologias e todos os sistemas convergindo junto com a arquitetura, participando da arquitetura. A arquitetura, com 196 árvores, eu montei toda a estrutura no terreno sem atingir nenhuma árvore, radiografando as raízes e passando os pilares entre as raízes, né? E nós construímos a obra sobre as casas que tinham, e depois nas férias eu tirava as casas de baixo. Então era um negócio que o pessoal não entendia. Logo em seguida eu fiz meu escritório também, que era uma obra montada com guindaste. Mas não entendia o que era isso. uma obra de estrutura ruge avermelhada, com montagem de guindastes. O pessoal parava na rua, TV Bandeirantes foi a filmar a montagem na obra. Então eram coisas que eram inquietantes, ao mesmo tempo eram extremamente marcantes. E as premiações vinham em seguida, né? Eu era premiado todo ano. Era coisa completamente diferente daquilo que se fazia, né? E esse meu escritório... Né, é uma coisa que eu ia... É importante esse tipo de premiação para os arquitetos, não é? E concurso deveria ter até mais, né? Porque no fundo você é um reconhecimento do trabalho. Quem entende, quer dizer, que normalmente quem julga isso é o pessoal que tem nível, né? Então vê que você está realmente contribuindo para mudanças significativas, né? Mudanças que são importantes para o país, né? E para a tua área de projetos e construção, né? E eu praticamente fiquei o homem do aço, fui premiado pela ABSEM como o homem do aço, o personagem do aço no Brasil, né? E foi muito rico isso, porque a ABSEM era a Associação Brasileira de Construção Metálica, que ela ganhou uma projeção que ela não tinha muito com o meu trabalho. E eu fui até condecorado por eles como o homem do aço no Brasil. Tem até uma obra minha, que eu escrevi na década de 80 e poucos, foi a obra em aço de Zanettini. Então já tinha uma bateria de obras feitas em aço. Eu começava a marcar uma outra tecnologia que nem existia no Brasil. E a gente ajudou a construir. Realmente teve uma participação significativa nisso, porque praticamente eu comecei com nada, né? A primeira fábrica que eu fiz em 72, nós montamos ela em 45 dias, mas foi a turma não entendia como que se fazia uma obra em dias, né?
há anos. Né? E aí começou a... Mas foi muito lenta, porque os princípios da arquitetura moderna estão presentes até hoje na arquitetura brasileira. Sim. Marcantemente. Então, o que se faz genericamente, né? Às vezes bem feito dentro dos princípios da arquitetura moderna, às vezes mal feito dentro da arquitetura moderna, que é a grande maioria das obras no Brasil. É Sim. mal arquitetura moderna, né? A má arquitetura moderna. Mas tudo bem, faz parte do nosso aprendizado brasileiro, eu diria. E foi muito rico isso, porque eu comecei a fazer obras que não estavam no repertório de fazer com aço. Né? Como fazer algumas obras complexas em aço? Não, não tem muito sentido. Se é uma fábrica, também. Não, eu comecei a fazer hospitais. E a turma não entendia o que é fazer um hospital metálico, que negócio é esse? E comecei a fazer. E foi um sucesso isso, porque o tempo que eu levava para fazer obras em metal era o tempo que era um terço do tempo que se levava para fazer em outra qualquer tecnologia, né? Eu fiz um hospital, por exemplo, de Mater Dei em Belo Horizonte, contorno, em um ano e pouco, um ano e 8 meses, porque ela tinha que ser inaugurada para a Copa, e eu inaugurei no dia da Copa, né? Eu vou Um mostrar negócio aqui a que era... imagem. Ah, você tem as imagens, que ótimo, Eu que tenho, ótimo. a Adriana me manda. Essa obra, por exemplo, para você ver, ela tinha 75 mil metros quadrados de construção. Não Sim. podia ter garagem, porque eu precisava de 7 pavimentos de garagem e o solo era muito difícil. Além de ter uma grande inclinação, tinha pode voltar aquela foto. Tinha em volta, você está Estou. vendo a planta aqui? Tinha um bosque em volta dela. E eu achava que esse bosque tinha que permanecer. Né? A minha planta ele Perfeito. mostra isso. Né? Esse bosque, não tirei uma árvore desse bosque. Fiz a construção inteira montada, né? Em chegou a 2 anos, e fizemos as garagens, que é essa parte mais trabalhada no meio, uma parte de hospital básico embaixo e a parte de internação em cima, a parte de dormitórios em cima, né? Nessa parte superior. E aqui entrou famosos tetos verdes, que o pessoal não entendia o que era isso. Verde só podia ter embaixo, no solo. Eu não, eu fazia nas lajes todas, nas coberturas, nas fachadas. E a turma não É, entendia que esse paisagismo que vinha junto com a construção, e não precisava depender do solo, podia ser feito sobre laje, podia ser feito numa parede, sem problema nenhum. E todas essas contribuições na área de paisagismo também que foram muito marcantes. E desse hospital, aí vieram uma série grande de hospitais que hoje praticamente eu tenho feito todos em aço. Um ou outro, sim. a gente trabalha em concreto também, muito bem, não há problema nenhum. Normalmente em concreto pré-moldado, mas às vezes eu faço também em concreto convencional. E outro projeto que nós fizemos em concreto convencional é o São Luís Anália Franco, que é considerado também um dos melhores projetos meus. Para mim, eu sou muito fã desse projeto. É um prédio que é de um respeito com a cidade que é, é impressionante, professor. Estou procurando a imagem dele aqui para mostrar para o pessoal, porque ele flutua, né? Ele flutua. Aqui. Você entendeu completamente o projeto. Olha, olha que Olha, beleza. ele parece que ele está voando e os outros prédios estão fincados no chão. Não, ele está voando. A É um pessoa respeito. não entendia por que esse projeto, um hospital assim, não tem sentido fazer isso. Olha, eu vivi nessa região, Zona Leste, a minha vida toda de juventude. Eu mudei de lá 20 e poucos anos. Conheço Sim, aquela Zona Leste como ninguém, morei lá, né? Tatuapé, aí era o Tatuapé.
E, Aham. e aquela zona é extremamente construída, porque é uma zona mais pobre da cidade, então ela é densamente construída. Então, não tem espaço urbano, ela não tem praça, não tem lugar para se andar. Eu falei, esse hospital eu vou fazer ele avançar nessa praça e ganhar essa praça, né? E foi muito marcante, porque mudou toda a fisionomia daquele setor do bairro, que é chamado Adenália Franco, mas é mais tatuapé mesmo, né? E, e, Uhum. e organizou toda a área em volta, não só o meu projeto, mas a área toda em volta. Então foi um negócio assim muito marcante. E ele é solto do chão, é levíssimo, né? Todo em concreto, repito, um cálculo estrutural extremamente bem feito. Infelizmente, esse engenheiro faleceu há poucos dias atrás, mas era um engenheiro Poxa, fantástico. Era português, mas um engenheiro fantástico. E ele fez todo o poxa, cálculo estrutural, que tinha pouquíssimos apoios, né? sim. E esse edifício nós fizemos, e foi o auê da arquitetura na época, porque realmente foi um impacto Uhum. assim, não se fazia hospital desse jeito, né? E É, isso foi muito marcante. Eu acho que é uma das obras que eu também gosto muito dela. Então, não é um problema de material e nem de tecnologia, é um problema de você adequar claramente o que você faz, né, como conceito, ao uso correto do material, a valorização ambiental, que eu acho fantástica nesse projeto, né, porque ela é, contribuiu para a melhoria do ambiente todo, né, para a vida em geral de toda aquela região. Esse restaurante é um restaurante do hospital que o pessoal vai almoçar lá, porque é ótimo você comer naquele lugar, né? É delicioso. Então, foi um passo assim, muito grande nessa área hospitalar que eu dei nessa época. é Isso foi maravilhoso. É. é, Tem um muito. outro hospital também que eu adoro. Quer dizer, eu adoro todas, tá? Mas eu separei alguns aqui pra gente falar, porque senão a gente teria que ficar aqui uns 20 dias falando, né, professor? Tem bastante O, opção. o Mas hospital, o hospital Moriá também, eu acho que ele de uma beleza. sim. Esse hospital também é outro. Tem outros aí, mas esse também é muito marcante porque é o hospital boutique que eu chamei, né? Ele É. está procurando aí nessa vasta, Ai, desculpa, achei. achou. Isso aqui é É, um espetáculo, gente. O que é isso? Isso aqui é e uma isso era aula. foi muito interessante, porque esse hospital era um hospital que, quando me pediram, os clientes me pediram, era um hospital para 60 leitos, que não é muito comum você fazer, porque é um hospital pequeno, né? Um hospital de, Sim. de poucos leitos. Ele tem que ter, portanto, uma característica um pouco diferente de um hospital padrão. Então, eu chamei ele de hospital boutique, é um hospital que tem condicionantes de qualidade. Foi o primeiro hospital a ter robótica, para você ter uma ideia, né? De qualidade que, por ser pequeno, ele pôde presenciar e executar coisas que os outros hospitais têm dificuldade de fazer. E ele já nasceu assim, com essa visão de ser um hospital gostoso para você andar, dizer e trabalhar lá dentro e pesquisar. Então é um hospital quase que tem um centro de pesquisa, né? E foi muito importante porque isso aí era um retrofit da antiga Rede Record, que ali era a sede da Rede Mulher. E ficou Ah, não fechado lá. sabia. Quando ficou fechado durante muito tempo, ele ficou lá, a estrutura semi-abandonada. E aí me chamaram, falaram, você tem que, para poder aprovar esse projeto, tem que aprovar essa estrutura, porque não posso mexer nas dimensões e não posso demoli-la. Então, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer um retrofit dessa estrutura, que eu aproveitei boa parte da estrutura de concreto que tinha, levantei tudo que podia e construí uma série de formas externas a essa estrutura que mudaram totalmente a ambiente do lugar. E aí, essa parte toda de fora em aço, vidro
e ambientes extremamente gostosos, assim, diferentes da área hospitalar. Isso marcou quase que uma linha que vem sendo muito usada agora nos hospitais, que é de realmente você tem um ambiente extremamente receptível, né? E tudo foi lançado nesse hospital, uma série de inovações extremamente importantes, a ponto de ele receber, numa das salas, a robótica sem nenhum problema. Tinha água dentro do hospital, tinha jardim, tinha tudo. E todos os ambientes eram extremamente novos, diferentes e coloridos e abertos. Tinham painéis meus que eu desenhei, enfim, tinha tudo. E foi muito marcante. E para quem passava lá antes, que era uma estrutura em decadência lá da Rede Record, e viu, e passa agora lá, todo mundo para, mas o que é aquilo? Que é aquela vitrine bonita que está ali? Ninguém entende que é um hospital. E é um hospital hoje muito conhecido, porque ele tem uma equipe de altíssimo nível, né? É pequena, mas de altíssimo nível. Então foi muito bacana essa experiência. Uma outra experiência na área hospitalar que foi muito rica também. É maravilhoso, professor. Todas as suas obras são maravilhosas. Aí eu separei essas aqui para a gente falar um pouquinho, né? E também... É gozado porque você separou obras que são muito marcantes em cada momento, né? Elas são desvabadoras de quebra de empatia, de quebra de pensamento que tem que ser assim o hospital, porque é assado. Não, o hospital é como qualquer outro edifício. Só que ele tem algumas atividades médicas que precisam ser atendidas, né? Essas atividades médicas têm todas essas necessidades, e essas necessidades têm que ser totalmente entendidas. Não tem nenhum hospital meu que tem problema funcional. Não tem hospital meu que não é flexível. Não tem nenhum hospital meu que muda com uma facilidade tremenda, que tem as instalações totalmente acessíveis. Então, tudo aquilo que a tecnologia pede para um hospital, eu coloco. Está lá. Só que não está lá só para estar lá. Ela está lá para engrandecer e transformar aquilo todo num todo único, né? E é isso que a gente tem feito. E aí vem outros hospitais também, que agora estou fazendo esse que você também escolheu, também é bastante diferenciado. Salvador, né? Salvador. Esse está em construção. Esse projeto. Esse eu quero ir lá, eu quero ficar internado lá nesse hospital, só para ficar vendo aquela vista maravilhosa. Eu vou mudar aqui. Foi muito gozado esse hospital, porque quando me chamaram, eu tinha feito o Mater Dei já 2 hospitais anteriores, aquele de Belo Horizonte que você mostrou, e um outro de Betim, Contagem, que é um hospital que atende toda aquela região de fábricas, de coisas, um hospital muito bonito também, em Betim. E eles acostumaram com o meu trabalho e me pediram, mas você tem que fazer um projeto agora em Salvador. E eu fui visitar o terreno. Quando eu visitei o terreno, era um terreno de esquina, de encontro de 2 avenidas, e era um terreno em curva, assim, bem marcante, né? Um arco, assim. Eu falei, bom, eu fiz até um estudo, um dos estudos que eu fiz, né? A avenida faz esse contorno, né? E um dos estudos que eu fiz era retilíneo e tal, e eu levei para a diretoria para apresentar e falei, eu tinha feito um outro estudo, mas nem vou apresentar porque ele é tão fora da realidade, do comum, então eu acho que não precisa apresentar. Falei, não, já que você fez, apresenta para a gente. Foi aprovado por unanimidade. A diretoria falou, é esse que nós queremos. E esse projeto, então, ele tem umas coisas muito significativas. Primeiro é isso, quer dizer, ele se ajustou ao lugar, né? Ele encaixou no lugar, ganhamos todas as áreas da prefeitura para poder fazê-lo, foi um passo. Quando foi apresentado para o prefeito, ele ficou encantado. Eu falei, eu vou inaugurar esse hospital em 22 de 2 de 22. Então vai ser inaugurado nessa data. Vai ser inaugurado nessa data. E foi, então, aprovado assim, em meses, o negócio foi maluco. E o que tinha de importante nisso? Fora a tecnologia toda, ela extremamente, toda em aço, a estrutura são quase 100 metros de altura em aço, mais ou menos é o mesmo princípio
daquele que eu fiz em Belo Horizonte, que a garagem ficava intermediária, porque aí o piso é de rocha, né? E como rocha, Ah, tá. fazer 7 pavimentos, 6, 7 pavimentos era impossível, impraticável. Então eu tinha que fazer também aí as garagens superiores. Fizemos ela aí também na mesma linguagem, e em cima também voltou. Só que em cima a diferença que tem de lá, que lá você vê a paisagem urbana. Aqui você vê do Farol da Barra a Itapuã. Que Pois é o, é. que é o charme é o charme, para mim é o charme de Salvador. Se existe coisa bonita para ver, é esse pedaço aí. Desse, do, É. né? Então, eu falei, bom, se eu puser os quartos todos a 180 graus, acompanhando essa curvatura toda, que dá, inclusive, nesse lugar, dá para ver que a curvatura, que a linha do horizonte não é bem horizonte, ela começa a ter uma pequena curvatura. Foi o lugar que eu percebi que tem uma pequena curvatura. Já é a Terra Maravilha. redonda, né? A Sim, distância é tão grande que você consegue perceber já o começo do arco da Terra, né? E foi muito legal, porque você fica vendo mesmo, e não tem alguns edifícios mais baixos embaixo, tem, a maioria lá é casas, que é um bairro antigo de Salvador, sim. e, e aí nós Bacana. fizemos, hein? Esse bairro todo, eu até montei a perspectiva no bairro, como ele é, para eles terem uma ideia de como é que ia ficar lá. Então você tem uma ideia total de como fica. E está em construção, agora está começando a subir os primeiros pilares, fizeram a fundação, estão fazendo os primeiros pilares, e criei também uns patamares de jardim, que são jardins internos e interiores em patamares que são muito lindos. Tem aí até fotos que você pode ver também. Já nessas bases mais largas tem uns jardins muito. Esses jardins, por exemplo, é tudo em cima de laje, tá vendo? Então, isso é um lugar de descanso, é um lugar de perambulação dos pacientes. Eles descem para andar, para ficar fora, para tomar sol. Tem, tem, tem varandas, é uma delícia, uma delícia. E esse Eu acho que isso é hospital também. essencial, né, professor? Isso é essencial na arquitetura, né? Esse humanismo. Você está. Na realidade, é isso que eu acho. Quer dizer, quando a gente começar a descobrir seriamente o que não foi descoberto ainda para o país, para a grande maioria de profissionais, infelizmente, que o ambiente ele é estrutural na arquitetura, ambiente brasileiro, que arquitetura tropical, que é fundamental, porque você tem condições que são especiais que nenhum outro país tem. E o pessoal não entende isso, não consegue perceber por que você não pode tirar partido dessa questão ambiental que é riquíssima. Né? E Professor, aí, nós né? temos, nós temos apenas 1 minuto e meio de live, o Instagram vai derrubar a gente. Tá. O senhor quer encerrar ou o senhor quer recomeçar para a gente terminar? Então, como você acha? Eu não sei Pode como é que. recomeçar. Quer recomeçar? O senhor que sabe. Para Eu nós, teria as coisas para contar ainda, mas, enfim, você que sabe. exatamente, aí a gente já fala do restinho que a gente imaginou, né? Tem um Então, projeto. pessoal, Tá pode bom. falar, Agora, professor. Não, eu tenho um projeto do CEMP, Centro de Pesquisa da Petrobras, que vale a pena ser discutido. Esse é Isso. fantástico. É um dos Então melhores eu vou projetos. reiniciar a live aqui, tá, pessoal? O pessoal tá todo mundo aí, recomeça. Então tá, vamos voltar, hein, pessoal? Nós vamos Ok. recomeçar, porque a gente vai apresentar um projeto aqui que está muito à frente do tempo dele. É uma coisa espetacular. Vem comigo. Tá. Hoje tá bom, né? Tá gostoso aí.